Imagina isto: estás a fazer scroll no Netflix e deparas-te com um burro falante. Ou vês o Shrek e o burro não para de fazer piadas. Ou talvez te lembres de ver desenhos animados quando eras criança, onde os animais tinham conversas completas com humanos. É divertido, é fofo e é geralmente para entretenimento. Mas aqui está a reviravolta. E se eu te dissesse que a Bíblia realmente registra momentos em que animais falaram, e não de uma forma de conto de fadas, mas de uma forma que mudou a história, revelou a vontade de Deus e até abalou as pessoas até a medula? Agora, a maioria de nós habituou-se a ver animais falantes em filmes. Desde clássicos da Disney até animações modernas, parece totalmente normal na ficção. Mas a Bíblia não é um livro de fantasia, é a revelação de Deus à humanidade. Então, quando a Escritura nos diz que um animal falou, devemos parar e perguntar: o que está Deus a tentar dizer através deste momento? Porque estas não são histórias secundárias aleatórias. Cada vez que um animal abre a boca ou desempenha um papel de voz na história, é como se Deus estivesse a sublinhar uma mensagem com um marcador tão brilhante que não a podemos ignorar. E aqui está o que torna isto ainda mais fascinante. Se realmente pensarmos bem, a ideia de animais falarem não é assim tão louca na grande história da criação. Deus fez cada criatura. Ele deu a linguagem aos humanos, mas ele também tem o poder de deixar a sua criação fazer coisas que quebram as regras comuns. Animais falantes na Bíblia não são sobre fantasia, são sobre Deus a interromper a ordem natural para garantir que a sua verdade chega, mesmo que as pessoas sejam demasiado teimosas ou cegas para a ver. Então, neste vídeo, vamos aprofundar. Vamos percorrer cada vez que os animais falaram ou desempenharam um papel de fala na Bíblia. Desde a primeira serpente no Éden, a um burro com mais sensatez do que o seu cavaleiro, a um galo cujo canto perfurou o coração de um discípulo, estes momentos não são apenas pequenos detalhes estranhos. São sinais divinos, cada um carregando um peso de significado. E deixa-me fazer-te uma pergunta logo no início. Se Deus pode falar através de uma serpente, um burro e até um galo, o que isso diz sobre a sua vontade de chamar a tua atenção? E talvez a pergunta mais difícil: estás realmente a ouvir ou estás a ignorar a voz que ele já te está a enviar? É para lá que estamos a ir. Vamos analisá-lo. Vamos recuar até ao princípio. Gênesis, capítulo 3. Esta é a primeira vez na Bíblia que ouvimos um animal falar. E não é um animal qualquer, é a serpente. Imagina, Adão e Eva no paraíso, tudo perfeito, sem dor, sem morte, sem estresse. Eles literalmente andam com Deus no jardim. E para esta cena perfeita, desliza a serpente, que no texto é descrita como sendo o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E aqui está o choque. Ela fala, não como um assobio ou um rosnar, palavras reais, conversa real. A serpente pergunta a Eva: foi isso mesmo que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Essa pequena pergunta mudou o curso da história. Não foi um rugido de rebelião, não foi uma ameaça violenta. Foi uma torção subtil e astuta das palavras de Deus. E não é exatamente assim que a tentação muitas vezes funciona nas nossas vidas? Ela não irrompe pela porta a gritar. Sussurra no teu ouvido, fazendo-te questionar o que já sabes ser verdade. Ora, os teólogos debateram isto durante séculos. A serpente estava possuída por Satanás? Era uma criatura simbólica. Seja como for que o leias, uma coisa é clara: a voz da serpente carregava a agenda de Satanás, e essa é uma realidade sóbria. A primeira voz animal registrada na Escritura não foi sobre comédia ou fofura, foi sobre engano. Aqui está o ponto mais profundo. Este momento mostra-nos que a palavra de Deus pode ser distorcida, e é nossa responsabilidade manter o que ele realmente disse.
Eva conhecia o mandamento de Deus, mas permitiu que um animal falante, um dos seres mais baixos da criação, plantasse dúvida no seu coração sobre o próprio Criador. E é aqui que isto nos atinge hoje. Com que frequência deixamos vozes, que não merecem autoridade, falarem nas nossas vidas? Influenciadores das redes sociais, fofocas no trabalho, amigos que não andam com Deus. Estas serpentes podem não ter presas, mas estão a moldar a forma como pensamos, o que desejamos e o que acreditamos sobre Deus. Então as palavras da serpente a Eva não são apenas história antiga. São um espelho, porque cada vez que ouves uma voz a perguntar: foi isso mesmo que Deus disse? Esse é o teu momento de Gênesis 3. A questão é: vais ouvir o animal ou vais confiar no Criador? Agora vamos avançar rapidamente para um dos momentos mais selvagens e honestamente mais engraçados de toda a Bíblia, a jumenta de Balaão em Números 22. Então, aqui está sua situação. Balaão é uma espécie de profeta aluguer. Ele esteve e viu-os caminho para amaldiçoar Israel, algo que Deus claramente não quer que ele faça. E enquanto Balaão cavalga no seu burro, o anjo do Senhor aparece na estrada, com a espada desembainhada, pronto para atacar. Mas aqui está o problema. Balaão não consegue ver o anjo. O burro consegue. Então, o que acontece? O burro desvia-se da estrada. Balaão zanga-se e espanca-o. Depois, acontece de novo. O burro encosta o pé de Balaão contra uma parede para evitar o anjo, e Balaão bate-lhe novamente. Finalmente, o burro simplesmente deita-se na estrada, recusando-se a mover-se. A esta altura, Balaão está furioso. E é então que Deus faz algo inesquecível. Ele abre a boca do burro, e o burro diz: que te fiz eu, para que me espancasses já por 3 vezes? Consegues imaginar a cara de Balaão? Ele está tão cego pela sua raiva e orgulho que, em vez de cair em choque por o seu animal ter acabado de falar, ele realmente discute de volta. Ele responde: tu fizeste-me de tolo. Se eu tivesse uma espada, matar-te-ia agora mesmo. E o burro responde calmamente: não sou eu o teu burro, em que sempre montaste até hoje? Tenho eu o hábito de te fazer isto? Só então os olhos de Balaão se abrem finalmente. Ele vê o anjo ali parado com a espada e, de repente, o burro falante faz sentido. Esta cena é hilariante, sim, mas também é dolorosamente convicta. Porque quantas vezes nos zangamos com os burros nas nossas vidas, os inconvenientes, os obstáculos, os atrasos, quando na realidade essas coisas estão a salvar-nos de um desastre que nem conseguimos ver? Deus usou um burro para impedir um profeta de ir para o julgamento. A mensagem? Deus usará o que for preciso, até a boca de um animal, para chegar a pessoas teimosas. E talvez isso seja um alerta para nós. Se Balaão tivesse ouvido antes, não teria acabado envergonhado por um burro falante. Às vezes, os avisos de Deus parecem estar abaixo de nós, tipo: sério, Deus? Estás a falar através desta situação, através desta pessoa. Mas esse é o teste. Se ele pode falar através de um burro, ele pode definitivamente usar o teu colega de trabalho, o teu filho, ou até mesmo aquele estranho que interrompe o teu dia. A questão é: és demasiado orgulhoso para ouvir? Agora, vamos mudar de assunto para um tipo diferente de fala animal. Desta vez, não se trata de um animal a formar palavras, mas de animais a serem usados por Deus como uma mensagem alta e inconfundível. Estou a falar dos corvos, em 1 Reis 17. Aqui está a cena. O profeta Elias acabou de anunciar uma seca ao rei Acabe. Nem chuva, nem orvalho, nada. E isso significa que a fome está no horizonte. Deus diz então a Elias para se esconder junto à ribeira de Querite, onde há um pequeno riacho de água. Mas aqui está o problema: não há comida. Então, o que faz Deus? Ele envia corvos. Sim, aquelas aves pretas e necrófagas que as pessoas consideravam impuras, para entregar pão e carne a Elias todas as manhãs e noites. Pensa nisso. Os corvos
não são conhecidos pela generosidade, não são pombas a trazer ramos de oliveira, são aves egoístas e necrófagas que geralmente roubam comida para si mesmas. Mas neste momento, Deus transforma-os em mensageiros de provisão. Cada vez que deixavam comida, era como se estivessem a declarar: Deus provê, Deus sustenta, Deus não te esqueceu. E essa é a beleza desta história. Os corvos não falaram em hebraico, não carregaram pergaminhos com mensagens, mas as suas ações foram mais altas do que as palavras. A sua obediência foi o seu testemunho. Isto diz-nos o seguinte: às vezes, a própria criação torna-se um pregador. O nascer do sol lembra-nos da fidelidade de Deus. As ondas do oceano ecoam o seu poder. Até os pássaros no céu podem ser um sermão se tivermos olhos para o ver, como diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus para Elias. Os corvos eram o megafone de Deus. Eu estou contigo, mesmo numa época de fome. E para nós hoje, talvez os corvos sejam aquelas formas inesperadas como Deus aparece para prover. Um amigo que te envia dinheiro exatamente quando as contas estão para vencer. Uma oportunidade aleatória que te mantém à tona, uma pequena bênção que não esperavas. A questão é: reconhecemos isso ou descartamo-lo como coincidência? Porque às vezes os animais falam não através de palavras, mas através da forma como Deus os usa como mensageiros da sua fidelidade. Agora passamos para o Novo Testamento. E este é tão subtil que podes perdê-lo se leres demasiado depressa a história do peixe com a moeda em Mateus 17. Aqui está a situação. Jesus e os seus discípulos estão em Cafarnaum, e os cobradores de impostos aproximam-se de Pedro. Eles perguntam: o vosso mestre paga o imposto do templo? Pedro diz que sim, mas, quando ele entra em casa, Jesus é o primeiro a mencionar o assunto, mostrando que ele já sabia o que tinha lá acontecido. Então ele diz a Pedro para fazer algo totalmente inesperado. Vai ao lago, lança o anzol, pega no primeiro peixe que apanhares, abre-lhe a boca, e encontrarás uma moeda de 4 dracmas. Pega nela e dá-lhes por mim e por ti. Agora pausa por um segundo. Isso é insano. Um peixe torna-se o tesouro de Deus, literalmente a nadar com a quantia exata necessária para cobrir o imposto. Quando Pedro tira o peixe da água, é como se o próprio peixe estivesse a dizer: Deus provê, confia nele. O que é fascinante aqui é que o peixe não fala com palavras, mas a mensagem é clara. A criação obedece ao seu Criador. Um peixe qualquer no lago carregava exatamente o que era necessário para saldar a dívida, e isso não foi coincidência, foi orquestração divina. Aqui está o significado mais profundo. Neste momento, Jesus está silenciosamente a lembrar aos seus discípulos e a nós que ele tem autoridade sobre tudo, sobre governos, sobre dinheiro, sobre a própria criação. Até os peixes no mar lhe respondem. Se Deus pode dizer e um peixe para levar uma moeda para Pedro, então ele pode lidar com o teu aluguer, as tuas contas, o teu estresse financeiro, de maneiras que não poderias prever. E há também um prenúncio aqui. Mais tarde, Jesus pagará uma dívida muito maior, não com uma moeda de um peixe, mas com o seu próprio sangue na cruz. A mensagem do peixe é provisão temporária, mas o sacrifício de Jesus é provisão eterna. Então, embora o peixe nunca abra a boca para falar o hebraico ou grego, a sua obediência silenciosa fala muito. Confia naquele que comanda até as criaturas do mar. Agora vamos falar sobre uma das vozes animais mais arrepiantes de toda a Escritura, o canto de um galo. E este não é um animal falante no sentido de palavras, mas é um som que carregava mais peso do que 1000 sermões. Encontramos a história em Mateus 26. Jesus tinha acabado de ser preso, e Pedro, o seu discípulo mais franco, aquele que jurou que nunca o deixaria, estava a seguir à distância.
Ele é reconhecido 3 vezes por transeuntes. Tu estavas com Jesus da Galileia. E 3 vezes Pedro nega. Ele até jura: não conheço o homem. E então acontece. Assim que as palavras de Pedro saem da sua boca, um galo canta. Esse som perfura a noite. Mas mais do que isso, perfura o coração de Pedro. Porque apenas algumas horas antes, Jesus tinha lhe dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora, naquele exato momento, a profecia colide com a realidade. O galo não diz uma única palavra, mas o seu canto é como o megafone de Deus. Lembra Pedro da sua fraqueza, da sua falha, da sua necessidade desesperada de graça. E a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Aqui está o porquê de isto ser tão poderoso. Às vezes, Deus usa os sons comuns da vida para nos despertar. Para Pedro, foi um galo. Para nós, pode ser o som de um despertador, a lembrar-nos do tempo perdido, um bebê a chorar, a mostrar-nos responsabilidade, ou até uma palavra dura de um amigo que nos convence. Deus nem sempre precisa de milagres. Às vezes, um som comum torna-se a voz da convicção. Mas não percas isto. O canto do galo não foi apenas julgamento, foi também misericórdia, porque a história de Pedro não termina com o seu fracasso. Após a ressurreição, Jesus restaura-o na praia, perguntando 3 vezes: Tu amas-me? Uma para cada negação. E o homem que desmoronou com o canto de um galo, mais tarde, pregou corajosamente no Pentecostes, levando milhares a Cristo. Então, aquele canto do galo foi o ponto mais baixo e o ponto de viragem da vida de Pedro. Um lembrete de que, mesmo no fracasso, Deus já está a planear a restauração. Até agora, olhamos para animais literais a fazer sons ou a serem usados por Deus de formas surpreendentes. Mas a Bíblia também leva as coisas um passo adiante. Os animais recebem vozes simbólicas, em visões proféticas e apocalípticas. Estes momentos não envolvem um burro ou um galo na rua, mas sim bestas que rugem com significado em livros como Daniel e Apocalipse. Vamos começar com Daniel 7. O profeta tem uma visão de 4 grandes bestas a emergir do mar: um leão com asas de águia, um urso levantado de um lado, um leopardo com 4 cabeças e uma besta aterrorizante com dentes de ferro e 10 chifres. Cada besta fala não com diálogo literal, mas através do simbolismo, representando reinos, impérios e poderes que surgem e caem na história. É como se a própria criação se tornasse uma linguagem profética, mostrando a Daniel que, por trás da política e dos exércitos, há uma história espiritual maior a desenrolar-se. Depois, saltamos para Apocalipse. João vê bestas novamente, como a besta que emerge do mar com 10 chifres e 7 cabeças e a besta que emerge da terra, que realiza milagres para enganar as pessoas. Estas bestas falam encarnando a rebelião, a corrupção e a oposição a Deus. Mas aqui está a chave. Cada besta, por mais poderosa que seja, acaba silenciada diante do trono do Cordeiro. A voz da besta é temporária. A voz de Jesus é eterna. Então, o que fazemos com tudo isto? Por que é que Deus usa animais reais e simbólicos para falar na Escritura? Parte disso é humildade. Os humanos gostam de pensar que estão no controlo, mas Deus pode usar até um burro, uma ave ou uma besta apocalíptica para comunicar a sua verdade. Outra parte é clareza. Às vezes uma imagem fala mais alto do que as palavras. Ver uma besta numa visão ou ouvir um galo cantar fica na tua mente de formas que uma palestra nunca conseguiria. E talvez esse seja o ponto. Deus não comunica conosco apenas em sermões ou orações silenciosas. Ele usa histórias, imagens, símbolos, até animais, porque o seu objetivo é que a mensagem atinja não apenas as nossas cabeças, mas os nossos corações. Agora que passamos por estes momentos, a serpente, o burro, os corvos, o peixe, o galo e as bestas apocalípticas,
É hora de perguntar: por que é que Deus, às vezes, permite que os animais falem em primeiro lugar? Qual é o objetivo? A primeira razão é a humildade. Deus adora usar o inesperado para humilhar o orgulho humano. Pensa em Balaão. Ele era um profeta, supostamente sintonizado com a voz de Deus, e, no entanto, o seu burro via mais claramente do que ele. Às vezes, as vozes que consideramos abaixo de nós são as que Deus escolhe usar. Isso humilha-nos e lembra-nos: não somos tão sábios quanto pensamos. A segunda razão é o julgamento e a convicção. As palavras da serpente trouxeram tentação e expuseram a fraqueza humana. O canto do galo estilhaçou a confiança de Pedro e levou-o às lágrimas. Quando os animais falavam, isso muitas vezes destacava a seriedade do pecado e a necessidade urgente de se voltar para Deus. A terceira razão é o lembrete e a provisão, corvos a alimentar. Elias, um peixe a carregar uma moeda. Estes animais não estavam a pregar sermões, mas estavam a proclamar a fidelidade de Deus. As suas ações eram mais altas do que as palavras, lembrando as pessoas do cuidado de Deus no meio da fome, do estresse ou da incerteza. E, finalmente, estes momentos lembram-nos da unidade da criação sob a autoridade de Deus. Romanos 8 diz-nos que toda a criação geme pela redenção. O Salmo 148 chama as bestas e o gado, as coisas que rastejam e as aves que voam para louvar o Senhor. Por outras palavras, a criação tem uma voz, testifica a glória e a soberania do seu Criador. Então, quando vemos animais a falar na Bíblia, não é aleatório, não é mítico e não é apenas para chocar. É Deus a garantir que o seu povo ouve a verdade, mesmo que seja preciso a repreensão de um burro, o canto de um galo ou uma visão bestial para nos despertar. E aqui está o desafio para nós. Estamos a ouvir? Porque Deus pode não te enviar um burro falante amanhã, mas Ele está a enviar-te lembretes, empurrões e vozes à tua volta. A questão é: vais reconhecê-los como seus? Então vamos trazer isto para hoje. Os animais ainda falam agora? Não no sentido de desenhos animados, não à maneira do Shrek ou da Disney, mas no sentido de Deus usar a sua criação para chamar a nossa atenção. A resposta é absolutamente. Pensa nisso. Cada nascer do sol é o sermão da criação a dizer: Deus é fiel. Cada tempestade é a forma do céu de declarar o seu poder. Até o teu cão a abanar a cauda quando chegas a casa é um pequeno reflexo de lealdade e alegria que aponta de volta para o Criador. O Salmo 19 diz claramente: dia após dia, eles proferem palavras, noite após noite, eles revelam conhecimento. A criação fala, talvez não com sílabas e gramática, mas com sinais e ritmos que falam mais alto do que as palavras. E às vezes, os animais e a criação ainda nos convence, como quando vês a lealdade de um animal de estimação e percebes quão desleal foste para com Deus, ou quando ouves um pássaro a cantar no meio de uma semana estressante e parece que Deus está a sussurrar: se eu cuido dos pardais, eu cuidarei de ti. Ou talvez tenhas tido um momento na natureza onde sentiste Deus a dizer: desacelera, olha, ouve, lembra-te quem fez tudo isto. No entanto, aqui está o perigo moderno. Vivemos num mundo barulhento, telemóveis a vibrar, podcasts a tocar, Netflix a rolar, tagarelice constante. O sussurro da serpente de "foi isso mesmo que Deus disse?" foi substituído por 1000 vozes concorrentes. E se não tivermos cuidado, perdemos as vozes mais simples e silenciosas, como um galo a cantar, ou um pássaro a cantar, ou o sussurrar das árvores ao vento, que ainda testemunham a presença de Deus. Então, talvez os animais já não se alinhem para nos dar palestras, mas eles ainda falam. A sua existência, a sua beleza, os seus instintos, o seu tempo, são sermões em penas, pelo e barbatanas. E todos eles estão a dizer a mesma coisa:
O Criador é real. Presta atenção. Então vamos concluir. Cada vez que os animais falaram na Bíblia, não foi um detalhe aleatório. Foi um momento que Deus escolheu para sublinhar a sua mensagem de formas inesquecíveis. A serpente no Éden mostrou-nos como a tentação funciona, sorrateira, distorcendo as palavras de Deus, fazendo-nos questionar o que é verdade. A jumenta de Balaão lembrou-nos que Deus pode usar a voz mais improvável para nos impedir de nos destruirmos. Os corvos que alimentaram Elias gritaram sem palavras que Deus provê mesmo na fome. O peixe com a moeda sussurrou um lembrete de que a criação obedece ao seu Criador, e ele pode prover de maneiras que nunca esperamos. O canto do galo partiu o coração de Pedro, mas também abriu a porta para a sua restauração. E as bestas em Daniel e Apocalipse avisaram-nos que impérios surgem e caem, mas apenas o reino de Deus dura para sempre. Aqui está a imagem maior. Deus não está limitado na forma como comunica. Ele fala através da sua palavra, através do seu espírito, através de pessoas e, sim, até através de animais. E se ele está disposto a fazer tudo isso para transmitir a sua mensagem, então a verdadeira questão é: estamos a ouvir ou estamos demasiado distraídos para notar? Então, da próxima vez que ouvires o canto de um pássaro, ouvires um animal fazer algo que te faça parar para pensar, talvez te perguntes: o que é que Deus me está a lembrar agora mesmo? Porque a criação ainda está ao se falar, e o Criador ainda está a chamar. Antes de ires, adoraria ouvir-te. Qual destas histórias de animais te tocou mais? A serpente, o burro, o galo ou talvez o peixe? Deixa a tua resposta nos comentários abaixo, porque eu realmente quero saber o que te marcou. E se quiseres que exploremos mais momentos estranhos, fascinantes ou negligenciados na Bíblia, diz-me qual o próximo tópico que devemos abordar. Se este vídeo te deu uma nova perspectiva, clica no botão Gosto para que mais pessoas o possam encontrar. Subscreve para não perderes a próxima análise aprofundada e partilha-o com um amigo que precise de um lembrete de que Deus pode falar das formas mais inesperadas. Porque se Deus pode usar um burro, um corvo ou um galo, ele pode definitivamente usar este vídeo para chamar a atenção de alguém hoje. Então, aqui é onde tudo se junta, desde os molhos de cereal de José até as visões de João de um novo céu e nova terra. Cada sonho e visão na Bíblia diz-nos a mesma coisa. Deus não está em silêncio. Ele fala na história humana, às vezes no meio da noite, às vezes das maneiras mais estranhas, mas sempre com um propósito. Sonhos salvaram nações da fome. Visões derrubaram reis e elevaram outros. Mensagens noturnas deram coragem a profetas, direção a apóstolos e esperança a pessoas comuns que pensavam que a sua história tinha acabado. E no centro de tudo, cada sonho e cada visão apontam para a mesma verdade. O reino de Deus é imparável e a sua presença está mais próxima do que pensamos. Aqui está o que isso significa para si. Talvez tenha tido um sonho que o marcou por dias, ou talvez nunca lhes tenha dado muita atenção. De qualquer forma, a Bíblia lembra-nos que Deus pode usar os espaços mais silenciosos da sua vida para lhe mostrar que Ele ainda está a escrever, ainda a guiar, ainda a interromper a história com a sua voz. Então, deixo-lhe com isto. Qual sonho bíblico mais o intriga? É a escada de Jacó a alcançar o céu? As feras e reinos de Daniel? Ou o final de tirar o fôlego de João no Apocalipse? Deixe nos comentários, quero saber qual deles capturou a sua imaginação. E se esta jornada pelas visões e sonhos da Bíblia lhe deu uma nova perspectiva, clique no botão Gosto. Partilhe isto com um amigo que tenha curiosidade sobre os mistérios da Escritura. E não se esqueça de subscrever para não perder o próximo mergulho profundo. Porque aqui não apenas explicamos a Bíblia,
Descobrimos como ela ainda fala, mesmo no meio da noite.